Olá, olá. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Começando agora uma nova série de vídeos que é de relatos de projeção astral. Fiz apenas a apresentação e no último vídeo, no primeiro vídeo dessa série, hoje, segundo vídeo, eu vou relatar uma experiência que já é bastante conhecida, mas eu quero começar essa série de vídeos com os relatos mais antigos, como tudo começou com a projeção astral na minha vida, lá nos meus 18 anos. E aí, no próximo vídeo, eu falarei da minha técnica de projeção astral e da minha primeira experiência de saída consciente provocada. Hoje eu vou trazer um relato antigo que aconteceu quando eu tinha 18 anos. É uma experiência completa de saída do corpo. Saí consciente, voltei consciente, é uma experiência curta, porém de forma involuntária. Não foi provocada, eu não sabia o que era projeção astral, viagem astral, desdobramento, porém aconteceu comigo uma experiência. Era o ano de 1977. Eu tinha 18 anos, como falei, estava na fazenda do meu pai, um pedacinho de terra que ele herdou do pai dele, no interior daqui da Bahia, Brasil. E eu tinha acabado de comprar, em uma livraria de Salvador, o Livro dos Médiuns, um livro de Allan Kardec, o francês, um dos livros espíritas produzido por Allan Kardec. Até então eu não sabia nada de espiritismo, e levei o Livro dos Médiuns, que é um livrão bem volumoso, mais de 400 páginas. Eu levei para a fazenda, para ler na fazenda. E eu passei 15 dias na fazenda, sem montar cavalo, sem tomar banho na bica, que era uma quedinha d'água lá que meu pai arrumou no morro da mata, na beira da mata. Coisas que eu costumava fazer, gostava muito de andar a cavalo com meus irmãos, com primos, e tomar banho na bica, andar pelo mato. Só que, quando eu levei o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1977, eu comecei a ler o livro, fiquei tão interessado com o livro, falando de casas mal-assombradas, fenômenos, aparições de espírito, tantas coisas que eu tinha curiosidade de conhecer. Aí comecei a ler o livro e deitava numa rede, tinha rede na varanda da casa, deitava na rede e lia de manhã e de tarde, até o final da tarde. Só parava para almoçar e tomar banho no final da tarde. E durante a leitura desse livro, durante a sua leitura, uma noite foi que aconteceu essa experiência. Lá na fazenda, na época, não tinha luz elétrica, então a iluminação de noite era na base do lampião, do candeeiro. E a gente jantava, e depois ia se arrumar no quarto para dormir, cada um com um lampião no quarto, né? Eu, na época, era o irmão mais velho presente ali, porque o que é imediatamente mais velho que eu já tinha ido embora para o Rio de Janeiro, estudar na Academia Militar das Agulhas Negras. O mais velho estava morando em São Paulo, fazendo a faculdade do ITA, curso do ITA, Faculdade de Engenharia da Aeronáutica. Minha irmã não tinha ido para a fazenda, eu sou o quarto dos filhos, e ali eu era o mais velho com 18 anos. Eu tinha feito halterofilismo no ano anterior, 1976, eu estava forte, malhado, tinha noções de capoeira, tinha lutado capoeira um pouquinho, de judô, de defesa pessoal, com soldados da Polícia Militar, e eu era um pouquinho ousado. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque isso tem a ver com a experiência. E aí, uma noite, durante a leitura do livro, depois do jantar, nos preparamos, fui para o quarto com os meus irmãos mais novos, todo mundo arrumado. Meu pai tinha comprado, a casa não era muito grande, o quarto era pequeno, e éramos, na época, os 4 mais novos, mas eu, cinco irmãos dormindo nesse quarto, que é um quarto pequeno. Então não dava para colocar camas normais, cama grande, né? Até beliche ficaria muito apertado. Então, meu pai comprou umas camas de campanha, coisa de militar, meu pai era militar, parecendo maca,
baixinha, uma estrutura de alumínio com tubos que encaixavam e a lona verde, por sinal, verde oliva do Exército, o pai era oficial do Exército. E aí nos preparamos para dormir, todo mundo deitado, todo mundo pronto. Eu aí apaguei o candeeiro. Quando apagava o candeeiro, de noite, sem luz elétrica, as janelas fechadas, era um mais absoluto breu. Era um breu total no quarto. Não se enxergava absolutamente nada, nem um palmo na frente. Era escuridão como se estivesse cego. Breu total. Escuridão completa. E aí, todo mundo ali deitado, escuro, silêncio. Todo mundo dormiu. Eu também peguei no sono e dormi. No meio da madrugada, eu comecei a sentir uma coisa batendo debaixo da minha cama de campanha, o maca, algo batendo debaixo de mim, batia, me jogando para cima um pouquinho, né? E batia, de baixo para cima assim, batia, até que, mas no escuro, eu não enxergava nada, só sentia o negócio batendo embaixo, e eu dormindo, de repente, uma pancada maior debaixo da minha cama de campanha, da minha maca, que era leve, e eu voei, eu subi com a maca, subi. E caí em pé no chão. Mas aí, quando eu caí em pé no chão, já não estava aquele mesmo breu, aquela mesma escuridão de quando eu deitei para dormir com os meus irmãos. Eu enxergava as coisas no quarto, estava uma luz, tinha uma luz azulada, como se fosse se tivesse uma lâmpada azul, fraquinha, acesa, né? Aquela luzinha fraca, tipo uma lua cheia, porém azulada, o quarto estava azulado, não era uma luz forte, não tinha essa claridade que está aqui agora, sem luz artificial, a claridade aqui da tarde, apesar de não ter muito sol, está nublado, mas dá para ver bem, era uma luz fraquinha naquele quarto que antes estava escuro. Ou seja, eu fui dormir, escuridão total, começou a bater debaixo da maca, escuridão total. Quando eu voei com a maca, que eu caí em pé no chão, já não estava escuridão total. Estava aquela luz azulada e eu vi uma figura, um homem, né? Para mim, a minha lembrança, a minha memória era um homem, mas eu tenho 1,72 m, estava forte na época do halterofilismo, não exageradamente forte, foi um ano só de halterofilismo, mas esse homem que estava lá no nosso quarto, ele, para mim, parecia ter uns 2 metros de altura e era assim, 2 de mim, de largura, era muito forte, parecendo um Arnold Schwarzenegger, só que ele era escuro. Não sei se pela luz que estava ali ou se ele era pele escura, ele era... Não é? A figura, na minha memória, uma figura assim, que estava toda escura, talvez vestida de preto, uma figura que estava escura ali no meu quarto, muito forte. E aí, eu sentindo que ele tinha já me atacado, eu percebi que era ele quem estava debaixo da minha maca batendo e me jogou para cima, então ele estava ali para agredir, mas foi tudo muito rápido, né? Não dava para você pensar muito, elocubrar muito sobre o que estava acontecendo. Não, foi tudo muito rápido, bateu, subiu, caí. Eu estou analisando aqui agora, como eu venho analisando há muitos anos, mas eu analisei depois que eu fui estudar projeção astral a partir do ano seguinte, 1978, e nos anos seguintes, quanto mais eu estudei projeção astral, mais eu revia essa experiência. Então eu analiso isso desde os 18 anos. Estou com 65, então são muitas décadas analisando essa experiência que eu lembro com nitidez, lembro nos detalhes, já contei não sei quantas vezes em vídeos, em palestras, e eu lembro em detalhes a experiência e vou analisando. Cada vez que eu analiso e que eu conto, parece que reforça mais na minha memória a experiência, né? Então, na hora eu não pensava direito o que estava acontecendo, simplesmente agi. Eu estou contando lentamente, mas foi tudo muito rápido. Bateu, subi, caí em pé, vi aquele homem no quarto. Era um invasor, era um ladrão. Eu interpretando aqui como eu devo, na época, ter pensado em frações de segundo,
né? Era um homem dentro da minha casa, uma casa fechada. Se ele invadiu, é um ladrão. Invadiu, ali me agredindo debaixo da cama. O que eu podia fazer? As janelas fechadas, ele estava na frente da porta, a única saída do quarto. Eu era o responsável ali naquele momento pelos meus irmãos mais novos. Nenhum era forte como eu, nenhum tinha aquelas noções de luta como eu. Então, só me restava uma coisa a fazer, enfrentar aquele homem. E aí, foi o que eu fiz. Eu parti para cima daquele homem, parti para cima dele. E aí foi uma luta, mas a sensação que eu tinha naquele momento, e que ficou na minha lembrança, era uma luta corporal. Era uma luta corporal, era soco, chute, soco, chute, soco, chute. Ele e eu, soco, chute, soco, chute, soco, chute. Não lembro de sentir dor, não lembro de sentir dor. Ele me acertava, eu acertava ele, eu não lembro de sentir dor. Mas eu batia, ele batia, eu batia, ele batia. Até que em um determinado momento, eu peguei a maca que estava no chão, a minha cama de campanha, eu peguei e comecei a bater nele, mas bati nele. Aí, de repente, eu estava novamente deitado na cama e aquele mesmo breu diante de eu ter projetado para cima e cair em pé, deitado na cama e aquele breu total novamente. E aí eu devo ter pensado na época, né, assim, puxa, que pesadelo horrível. Interpretei como um pesadelo horrível, né? Da hora que começou a bater ali debaixo da cama, fui projetado, toda aquela luta e bati com a maca e de repente estou deitado novamente. Eu achei na época que foi um pesadelo. Foi um pesadelo terrível. Coincidentemente, como eu disse antes, estava lendo o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Estava lendo na época que eu tive essa experiência, esse sonho. Ali acabou, dormi novamente, voltei a dormir, né? Acordei de manhã. Um pesadelo, ficou como um pesadelo. Dia 5 de fevereiro viajei para o Rio de Janeiro, fui estudar no Rio, passei 6 meses estudando no Rio, que era o terceiro ano, pré-vestibular, eu queria fazer vestibular para o ITA, lá a partir do Rio de Janeiro, mas depois desisti, resolvi estudar arquitetura e voltei para Salvador. Aí passei no vestibular de arquitetura, comecei a cursar em fevereiro ou março de 78, e durante esse curso de arquitetura eu comecei a ler Espiritismo. Não, 77 eu li todos os livros de Allan Kardec. Aí em 78 eu comecei a ler os livros teosóficos, Helena Blavatsky, Levi, Hermann Bissan, Arthur Pauer com duplo etérico. E aí li budismo, a vida de Buda, eu li magia, eu li... o que mais que eu li? Numerologia, astrologia, filosofia yoga do Ramacharaka, tinha uma coleção de livros. E, de repente, comecei a encontrar em livraria livros de projeção astral. Comecei a ler livros de projeção astral. A projeção do corpo astral, a viagem de uma alma, experiências fora do corpo e mais um outro. Foram 4 livros. E aí, à medida que eu ia estudando e comecei a fazer as experiências, a praticar, e aí em 78 também praticando a yoga ali, a filosofia yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga, eu estava praticando yoga, eu virei vegetariano ali no meio do ano, em junho, lendo o Hatha Yoga do Ramacharaka. Aí uma série de mudanças na minha vida e comecei a estudar, a praticar, que no próximo vídeo eu vou falar, né? Até desenvolver uma técnica para a saída do corpo, que depois eu batizei de dormir acordado e tal. E aí, à medida que eu fui estudando e praticando a projeção astral, ali em 78, aí eu lembrei da experiência que eu tive na fazenda que eu acabei de relatar. Lá no quarto escuro, na luta com aquela figura que eu até então achava que tinha sido um mero sonho, um pesadelo. Agora, estudando projeção astral, praticando projeção astral, no ano seguinte, 78, 1 ano e meio depois,
mais ou menos, eu vi claramente todas as características de uma experiência fora do corpo, de uma projeção astral. Todas as características. Só que não foi uma experiência que eu produzi o fenômeno, que eu provoquei. Eu saí do corpo consciente, eu estava consciente do momento que ele bateu, e eu fui projetado, até a hora que eu voltei, eu estava consciente, na saída do corpo e no retorno para o corpo, estava consciente. Porém, eu não tinha consciência de que estava fora do corpo, de que tinha saído do corpo, de que aquilo era uma projeção astral, uma viagem astral, um desdobramento, porque eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era isso, né? Mas foi uma experiência consciente, porém involuntária, espontânea, que é diferente daquela voluntária que eu comecei a fazer em 78, que eu vou relatar depois de outro vídeo, né? Produzir o fenômeno, produzir a saída usando a técnica que eu desenvolvi a partir de relaxamento, controle da respiração, controle mental, etc. Depois eu vou relatar aqui. Então, aquela experiência da fazenda, eu vim perceber que era o que foi a minha primeira experiência completa de saída do corpo, completa, consciente da hora que eu saí, da hora que eu voltei, porém não provocada, não produzida. Eu não sabia o que era projeção astral. Eu saí, como às vezes eu digo, brincando na porrada, com o espírito desencarnado, que estava ali me atacando, foi um ataque espiritual da minha primeira experiência. Vocês vão depois ver em outro vídeo que a minha primeira saída completa também foi seguida de um ataque espiritual. Então, essa primeira teve um ataque espiritual, o espírito me tirou do corpo, eu relaxei, dormindo, né? Nesse relaxamento, o corpo astral já fica ali desligado do corpo físico, o espírito de outra dimensão vem, bate. Quando eu sinto ele bater, eu sinto a maca subir, não era a maca física, era a sua réplica etérica. Todo objeto que nós temos em casa tem uma réplica de um outro tipo de matéria, uma matéria etérica, né? Então eu estava sentindo ele batendo na réplica etérica, e como eu já estava desligado do corpo, eu, no meu corpo astral, no meu corpo espiritual, no meu perispírito, também subia junto com a maca. Ele batia, eu subia com a maca. Ele batia, eu subia com a maca, né? Não era a maca física que estava subindo, nem eu subi no corpo físico. Na época, em 78, e inicialmente, durante a experiência, eu achei que sim, eu achei que estava acontecendo fisicamente. Um ladrão, né? Bateu, inicialmente eu não sabia o que era, mas quando me projetou para cima, que eu caí em pé no chão e eu vi aquela figura no quarto, para mim era físico, para mim aquele homem era físico, era encarnado, era um ladrão, era um criminoso que invadiu a nossa casa e estava ali para nos fazer mal. Por isso eu o enfrentei, né? Eu achava que era físico. Nenhum momento me passou por ela a cabeça, porque eu não tinha esse conhecimento até então, de que ele fosse um espírito desencarnado, que eu estivesse fora do corpo. Não. Eu estava no corpo, ele bateu na minha maca, eu fui projetado para cima com o corpo, quando eu falo aí corpo físico, e aquele homem era físico, carnal, e nós brigamos fisicamente. Só depois que eu voltei de novo, ficou tudo escuro, e eu deitado na maca, a maca no mesmo lugar no chão, já não estava mais longe, a maca deitada, aí eu deitado de barriga para cima novamente, no escuro inicial, antes de ficar azulado o quarto. Foi que eu, na época, achei que tinha sido um sonho, um pesadelo. Mas a partir de 78, estudando a projeção astral, eu vi que não, aquilo foi uma saída do corpo, aquilo foi uma projeção astral. Eu estava consciente, porém foi involuntária, não foi provocada por mim, foi provocada por um espírito desencarnado que estava ali para me atacar. Ele me atacou, né? Talvez ele quisesse mesmo que eu saísse do corpo para ele me atacar, para ele brigar comigo, e foi exatamente o que aconteceu. Eu ataquei, na época não tinha a menor noção de defesa psíquica, de jogar energia, de nada, né? Não tinha tanto equilíbrio, não tinha noção de outras coisas que depois eu fui aprendendo de energia, e aí, na época, só me restava uma coisa a fazer, achando que era um homem físico encarnado que estava ali atacando a gente, invadiu a casa para nos fazer mal. Eu lutei com aquele homem, que era um espírito
desencarnado. Né? Então, essa foi a minha primeira experiência de projeção astral inteira. Foi rápida, acho que não durou um minuto, mas naquele momento que estava acontecendo, parece uma eternidade. Aquela luta demorou, mas se fosse contado o nosso tempo daqui, eu acho que não foi nem um minuto. Foi uma experiência curta, mas eu saí do corpo consciente, eu voltei para o corpo consciente, mas não tinha consciência de que estava fora do corpo. Não sabia que aquele homem era um espírito desencarnado. E assim, essa foi a minha primeira experiência fora do corpo, completa, que eu quis trazer aqui agora nessa nova série de vídeos no meu canal, só de relatos, tá bom? Aí no próximo vídeo eu vou falar da minha técnica, o desenvolvimento da minha técnica com a minha primeira experiência completa. Algumas parciais, que são curtinhas, e vou contar a minha primeira experiência completa de saída, agora totalmente provocada. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero gravar vídeos muito longos, então aguardem o próximo vídeo, tá bom? Acompanhe, quem já não acompanha o canal, quem já não é inscrito no canal, quiser ser informado, notificado dos vídeos, se inscreva para que você fique sabendo da postagem do próximo vídeo, tá bom? Se tiver interesse também aqui no canal, tem uma série de vídeos Café com Jesus e também tem um programa toda quarta-feira, excepcionalmente nesta semana será feita na quinta manhã, que é o programa Visão Espiritual, às 8 horas da noite, a partir de 8 horas da noite, tá bom? Me aguardem com o próximo vídeo, com a minha técnica e com a minha primeira experiência de saída total e consciente do corpo. Até a próxima!